Sejam bem-vindos novamente. Vamos a mais um estudo bíblico. Vamos aqui a uma aula de apologética. Vamos falar sobre religião. Com respeito, claro. Qual dessas igrejas que você vê na sua tela foi fundada por Cristo? O objetivo do vídeo não é falar mal de nenhuma denominação, mas expor algumas verdades que dentro de certas igrejas você dificilmente vai ouvir. A maioria das religiões inventaram ou inventam alguma doutrina ou algum dogma peculiar para se identificar como a melhor igreja e como sendo a igreja verdadeira. Algumas até dizem que seu líder, seu fundador, ele teve uma visão ou foi arrebatado para o céu e Deus mandou abrir aquela igreja. E quem duvidar, Deus vai tratar com essa pessoa. Ao longo de mais de 30 anos, eu já vi de tudo um pouco. Igreja fundada à base de profecia ou revelação, uma visão que a pessoa foi para o céu e Deus falou para ele abrir. A restauração do cristianismo e tudo mais. A igreja que faz a diferença entre as demais. Eu já vi isso. Então veja aqui algumas e a data da fundação. E a pergunta que fica é a seguinte, depois terá a resposta. Mas enquanto isso, qual dessas igrejas que você vai ver na sua tela é a igreja verdadeira? É a igreja que Cristo fundou. Algumas destas que você vai ver se julgam a verdadeira. E depois vamos saber se é realmente a verdadeira ou não. A Igreja Católica ela foi fundada aproximadamente, claro, no ano 317. E ela se julga a verdadeira. Lá eles dizem, fora do catolicismo não há salvação. A luterana, 1517, presbiteriana, 1560, ela não se julga a verdadeira. A Igreja Batista, 1612, não se julga a verdadeira. Pentecostalismo, 1906, tem várias ramificações, né? Então, pode ser que alguma se julgue verdadeira, mas a mais tradicional, que é a Assembleia de Deus, não se julga a verdadeira, a única que salva, né? Prega que existe salvação em outras igrejas também. Congregação Cristã, 1910, ela se julga a verdadeira, só é possível ser salvo quem for de lá. Claro que não são todos os membros de lá que acreditam nisso, mas pelo menos aqueles de mais idade, aqueles pioneiros, eles pensam assim. Assembleia de Deus, 1911, não se julga a verdadeira. Não tem ensino peculiar que só existe lá. Acredita nos dons, na continuidade dos dons e não é a verdadeira. Deus e Amor, 1962, alguns membros de lá se julgam que é a verdadeira, porque aprenderam com o Davi Miranda, né, já falecido, que ele dizia que somente a igreja Deus e Amor vai subir. Ele falava isso. Eu acompanhei muito a igreja dele nos anos 90, pelo rádio, né, e lá em São Paulo. Eu escutava a Rádio Universo, sempre nos cultos dele, e ele falava isso, né, que só Deus e Amor vai subir. Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita fundada em 1863, é uma seita que se julga a verdadeira, tem uma profetisa chamada Ellen White e está cheia de profecias que nunca se cumpriram, e ensinos baseados nas profecias e nas doutrinas de Ellen White, se julga a verdadeira, mas ela é uma seita. Testemunhas de Jeová, 1870, é uma seita exclusivista, e existem falsos ensinos, falsas profecias, semelhante à Igreja Adventista, dataram a volta de Cristo, semelhante à Igreja Adventista, e nunca aconteceu nada. É uma seita. Essas duas, Adventista e Testemunhas de Jeová, são as piores que existem. Não existe nada pior. Então estas são apenas um exemplo, porque existem mais. São algumas de mais popularidades no Brasil. E apenas algumas destas se julgam a verdadeira.
Eu não estou dizendo que todas sejam falsas ou não é possível ser salvo lá. Eu creio que tem a salvação em todas as igrejas, porque a salvação não vem da religião, ela vem de Cristo. Mas se eu perguntar para você, qual destas que eu citei foi fundada por Cristo, você sabe responder? Acertou quem disse nenhuma. De todas as que eu citei e aquelas que eu não citei, nenhuma foi fundada por Cristo. E já vamos ver qual foi a igreja que Cristo fundou. Todas estas que você viu e aquelas que você não viu, têm alguma diferença uma da outra, pois tem uma mão humana por trás disso. Algumas dizem que foi Deus que mandou abrir, outras foi a base de profecias, como o Adventismo e os TJs, outras a sua fé é fundamentada em cálculos mal feitos, como as testemunhas de Jeová. Outras se julgam a verdadeira e a única onde só é possível ser salvo lá, como Testemunho de Jeová, Adventista, Congregação Cristã e Católica. A católica foi fundada pelo imperador romano Constantino, um falso cristão por interesse. Constantino foi um falso cristão por interesse e o fundador e pai do catolicismo. Não é Pedro, não. Aquela história que Pedro fundou a Igreja Católica, isso é conversa mole, não foi não. Foi Constantino. A CCB, que é cristã, foi fundada por Louis Francescon, um francês. A Igreja Adventista Ellen White é a mãe do Adventismo. As Testemunhas de Jeová foi fundada por Russell, o pai dos TJs. Agora, qual foi a igreja fundada por Cristo? A igreja que Cristo fundou, que foi fundada por Cristo no dia de Pentecoste, no ano 33 depois de Cristo. O fundador dela foi Cristo. Jesus fundou a igreja em Jerusalém. O cristianismo, que é o que seguimos hoje, fundada por Cristo, e é a mesma de hoje. É a mesma dispensação chamada igreja que nós seguimos hoje, que foi fundada aquele dia. O alicerce é Cristo. O fundamento da igreja é Cristo e não religião. Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios 3, verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. Atos 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja bem, doutrina dos apóstolos, essas que nós lemos nas epístolas. Doutrina dos apóstolos, porque foi ensinada por eles, mas revelada por Cristo. Cristo revelou aos apóstolos. Gálatas 1, verso 11 e 12. Paulo disse: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O evangelho dos apóstolos, eles escreveram e pregaram, mas foi Cristo quem o revelou aos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam foi revelado por Cristo. E eles foram os instrumentos de Deus, que Deus usou para divulgar o Evangelho. São os instrumentos de Deus. Como no passado teve os profetas do Velho Testamento, Moisés, Isaías e tantos outros que foram usados por Deus para pregar a palavra, para profetizar. No Novo Testamento foram os apóstolos. Todo o ensino nos dias atuais deve ter base nos ensinos dos apóstolos. Veja que Paulo disse, Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho ensinado, seja anátema, maldito, rejeitado.
somente o Evangelho dos Apóstolos. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Veja bem, se alguém anunciar, até mesmo um anjo, conforme Paulo disse, anunciar outro Evangelho, seja anátema. Se alguém tentar te passar outro ensino que não exista na Bíblia, é maldito, rejeite. Ensino das testemunhas de Jeová, adventista, é anátema, maldito e rejeitado. Rejeite. Tudo aquilo que não tem base bíblica, rejeite. Tudo aquilo que alguém for te falar que recebeu do céu, que Deus mostrou, que um anjo mostrou, avalie. Eu sempre leio aqui, 1 João 4,1: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então você tem que pôr à prova tudo que você ouvir. Revelação, profecia, pregação, doutrinas, tudo deve ser posto à prova. Então, nenhuma das igrejas atuais foi fundada por Cristo. A igreja fundada por Cristo foi a do dia de Pentecostes, né? Mas a igreja que salva é aquela que tem o evangelho deixado por Cristo. É isso aí. Se gostou, dá um joinha aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.